Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o último livro que saiu dos Garotos do Bruin, sobre o qual eu sou completamente obcecada, simplesmente pelas ilustrações. Então, sempre que sai um livro novo da Raven, eu vou lá e, caso eu não esteja assinando o Kindle Unlimited, eu assino novamente só para ler o livro dela. Esse livro é o Still You, né? Que é a história do Charles, a parte 1. Infelizmente, eu achava que ele ia estar completo, mas é apenas a parte 1. E o livro começa exatamente naquele jogo em que o Charles está de volta da reabilitação e depois de meses que a Hazel foi embora, ela aparece nesse mesmo jogo. E ela está com o Aiden, que é um cara que literalmente comprou ela dos próprios pais, abusa dela desde criança e ela está meio que, prometida a ele desde a infância. Os pais dela e os pais dele têm negócios, enfim. Nossa, uma situação horrorosa, um abuso horrível, sabe? E ela voltou pra ele unicamente porque eles ameaçaram a irmã mais nova dela, que é a Hope, além da Claude e de todos os amigos dela. Então, por isso ela magoou a Claude, abandonou todo mundo, foi embora bem na época em que o Charles teve a overdose. Tudo isso pra proteger a Hope e pra proteger eles. Ela conseguiu fugir da família dela e do Aiden por 2 anos e ela viveu feliz esse período na Califórnia. Só que o passado bateu a porta e para proteger a irmã dela, a Hope, ela teve que voltar. Apesar de não saber a história toda, o Charlie sabe que ele precisa proteger ela, então ela mantém ela com eles e todos eles se surpreendem quando a irmã dela, que é a Hope, que tem 16 anos, aparece lá. Quando a Hazel voltou para casa, a irmã dela começou a perceber o que a mais velha estava falando, então ela gravou diversos áudios do que o Aiden fazia com a Hazel, que assim, eu não vou trazer aqui, mas todo tipo de abuso, é só isso que vocês precisam saber. E também do que a mãe e o pai deles faziam, dos negócios, pessoas pagas no governo, enfim, coisa criminosa mesmo, não só contra a Hazel, como de maneira geral. E ela gravou, jogou tudo na internet e fugiu para encontrar a Hazel. Então, apesar de ser uma grande bomba, obviamente, é isso que possibilita que elas possam ficar na Califórnia, em Los Angeles, né? E não voltar para casa, já que a única coisa que ameaçava, que fazia a Hazel ficar e voltar, era que se ela não voltasse, os pais dela e o Aiden fariam a Hope tomar o lugar dela. Então ela pode ficar por causa disso. Então nisso, depois do jogo, Charles leva as duas irmãs para casa do Ashton, que é onde ele mesmo está ficando, até que eles possam levar a Hope até os avós delas que vivem em Nova Orleans e resolver as coisas. E a Hazel faz ele prometer que ele não vai ver as coisas que estão na internet. Então, assim, a gente tem uns flashbacks, umas memórias ali, mas nunca é explicado verbalmente exatamente tudo que aconteceu, tudo que ela passou. Fica tudo bem discreto, assim, pelos flashbacks a gente tem uma noção, pela linha de raciocínio da Hazel a gente tem uma noção, mas nada é dito escancaradamente, sabe? E é muito doloroso, de ver principalmente os capítulos do ponto de vista da Hazel, o quanto ela está quebrada, as inseguranças, a questão alimentar, porque eles deixavam ela por dias sem comer, dizendo que ela estava gorda, e isso desde a infância. Então, assim, tudo isso tá incutido na cabeça dela, sabe? E essa necessidade de proteger a irmã dela a qualquer custo, principalmente porque aparentemente houve uma outra irmã que morreu, que ela não conseguiu proteger, e ela até mesmo desenvolveu medo do escuro, já que tudo que o Aiden fazia com ela era com a luz apagada, porque ele dizia que ela não era bonita, que ela não era magra o bastante. Então, assim, pesado, gente. O passado da Hazel é pesado e eu sabia que seria, mas eu não imaginava que seria tanto, sabe? Então, eles decidem levar a Hope até os avós, só que a Hazel vai voltar para Los Angeles com o Charles. Antes disso, eles têm vários momentos com a Hope, eles vão num drive-in, onde a Hazel e o Charles têm, assim, um senhor de um beijo, para assistir o filme favorito da Disney dela, que é A Dama e o Vagabundo. Ele, inclusive, briga com o Ashton por causa dela, que está julgando ela pela mágoa da Claude, sem saber o que aconteceu com a própria Hazel. E no dia em que o novo treinador do Bruins vai ser apresentado, eles viajam até os avós dela,
que com as coisas que a Hope colocou na internet, finalmente sabem a verdade, tudo o que aconteceu e tudo que a Hazel passou também. Então eles vão cuidar da Hope e eles também vão lidar com advogados, tudo mais, para tentar resolver a situação da melhor forma possível, pegar a guarda, proteger as meninas, né? E nessa viagem, o Charles descobre que a Hazel teve uma outra irmã que já faleceu e a Ruiva também fica muito estranha com ele. Porque quando ela tá conversando com o avô, percebe que eles não só podem ir atrás dela novamente, mas eles também podem prejudicar o Charles. Então ela se afasta dele e deixa o coitado assim sem entender nada. Pede pro avô dela conseguir um dormitório para onde ela vai e ela fala pro Charles que eles precisam seguir caminhos separados, já que ela tem assim absoluta certeza que é questão de tempo até eles levarem ela novamente. Ela só não quer que o Charles seja prejudicado junto com ela, então ela quer meio que se manter distante de todo mundo, não quer resolver os problemas com a Claude nem com ninguém, também não quer fazer novas amizades, porque ela acha que logo ela estará indo embora novamente. Porém, nosso herói perfeito. Ai, eu amo Charles, gente. Assim, eu fiz até um stories falando sobre isso. Todo livro eu leio dos Garotos do Bruins, eu falo, não, esse é meu casal favorito. Não, agora é esse. Porra, o Charles, assim, pra mim, ele tá muito acima. Ele é maravilhoso, perfeito. Mas, como eu disse, ele não vai deixar isso baixo. Então, ele levanta às 4 horas da manhã pra fazer um jantar, pra comer com ela, já que, né, ela tem a questão alimentar. E ele leva todas as roupas que ele comprou, ele deixa na porta do dormitório, ele faz uma doação assim exorbitante para a UCLA, que é a faculdade, para que ela tenha várias matérias extras até o próximo semestre começar, já que ela não tem como começar no meio. Todos os alunos recebem um vale-refeição de 1 ano, para não dar na cara, tipo, que só ela tem esse vale-refeição. Ele faz essa doação para que todos os alunos recebam esse 1 ano de vale-refeição. E também resolve com o reitor para que ninguém fale nada sobre as coisas que a Hope colocou na mídia. Então todo mundo age como se a Hazel não fosse ninguém, não tivesse nada acontecido, como se ninguém soubesse de nada. Ela entra na equipe de líderes de torcida, que também foi o Charles que fez com que ela fosse chamada para os testes, e todos os dias ele cozinha para os dois jantarem juntos. Só que a Hazel segue se mantendo mais e mais distante. Então, um dia, quando as líderes vão se reunir, ele vai junto com ela e nós temos, assim, uma pegação poderosíssima entre eles. Só que no dia seguinte, ela acorda na casa dele e ela descobre que ela passou mal, que houve uma tentativa ali de interação com a Claude, que inclusive ajudou a cuidar dela, mas não passou disso. Isso faz com que ela se feche e ela surta, assim, completamente. Nesse dia, quando o Charles leva o jantar, ela só entra em pânico e ele abraça, ele fica com ela, e é aí aquela ilustração que tem tanto no livro quanto no Instagram da Raven, deles abraçados, com ela chorando, tudo, uma ilustração assim linda. Mas depois disso a Hazel afasta ele completamente, evitando ao máximo até mesmo falar com ele, mesmo eles jantando juntos todos os dias, até o início das aulas, que tipo é uns 2 meses depois. O Charles escuta os colegas de treino falando sobre a nova líder de torcida estar em um lavacar, e ele obviamente sabe que se trata da Hazel. Então o trio, porque ele não faz nada sozinho, né, o Ashton e o Benjamin vão junto, vão até lá e ele acaba brigando com o babaca por causa dela, né, e os 3 acabam fazendo uma performance da música Ice Baby no lugar dela. E nesse mesmo dia cai uma tempestade e o prédio fica sem energia. E ele chega bem a tempo de fazer companhia para ela, tudo isso fazendo com que as barreiras que ela ergueu lentamente comecem a baixar, né? Porque, gente, sério, não dá para resistir ao Charles, é impossível. Mas, enfim, é bem legal ver, porque, tipo assim, quando ele precisa, ela também está ali por ele, já que uns dias depois, o treinador, que é o pai da Claude, né, força ele a começar a fazer terapia. E ele simplesmente surta porque quando ele chega lá, a psicóloga é uma senhora muito parecida com a avó dele que faleceu, o que faz ele fugir. Só que ele encontra a Hazel no caminho e eles meio que fogem juntos e ela cuida, ajuda ele a se acalmar e tal.
Um outro dia, num dos treinos em que as líderes estão no campo com eles treinando juntos, um cara de uma fraternidade de Harvard aparece dizendo que o pai do Charles era dessa fraternidade, então ele tem um lugar lá também. Porém, assim, eles são criminosos, eles são envolvidos com todo tipo de coisa, só que o Charles aceita conversar com o cara porque ele vê o Aiden, que é o ex da Hazel, e de relance, só que o cara não deixa ele sair dali, então o cara manda os seguranças pra cuidar dela, falando que eles sabem quem ela é pelas imagens que eles têm, o que faz com que o Charles queira saber exatamente que tipo de imagem e o que tá acontecendo. E, falando em imagens, se confirma que realmente o Aiden estava no campus, então o Charles pede pra esse cara seguranças pra ficar de olho na Hazel. Uns dias depois ele não encontra ela pro jantar quando ele chega lá e os seguranças dizem que ela saiu arrumada. E logo em seguida ele recebe uma mensagem da Olivia com uma foto dela numa festa. Quando ele vai até lá, ele acaba recebendo meio que uma lap dance dela, que era tipo uma iniciação pra fraternidade, que ela não queria participar, mas como a Olivia trouxe o Charles, ela foi lá e participou só por causa do Charles. E nós temos ali mais um momento quentíssimo entre eles, já que ambos estão completamente descontrolados. Mas aqui vale pontuar que não descontrolados o suficiente ainda, porque já que estamos em 900 páginas nesse ponto da história e nada ainda. Vocês têm noção disso? Aí eu esperava um pouquinho mais de Charles Carpenter, vocês me entendem? Mas assim, eu achei muito fofo, porque, tipo, não importa o que a Hazel fizesse, ela mesma não conseguia se manter longe dele. Então, ela convida o Charles para uma festa. Só que logo antes de ele chegar, ela pensa que ela viu o Aiden e ela fica completamente apavorada. Só que a luz acaba por causa do Charles, porque novamente ele recebeu fotos dela na festa, chegou lá, surtou, destruiu o bagulho da luz e acabou com a luz da festa pra ninguém ver ela. Ele chega, então fica tudo bem. E essa garota finalmente consegue admitir pra ela mesma que ela está apaixonada pelo Charles. Que eu estava admitindo para mim mesma que eu estou apaixonada pelo Charles desde a primeira página desse livro. Mas enfim, isso sou eu. Ela tinha ali os problemas dela, ela precisava lidar com as coisas. Tá tudo bem, né? Eu amo ele o suficiente. Eles combinam de passar o dia seguinte inteiro juntos, já que nenhum dos dois vai treinar, porque no outro dia vai ter jogo. Porém, ele não aparece, ela simplesmente sai correndo até o dormitório dele e encontra ele, assim, doente, febre, delirando e tudo mais, e fica por lá pra cuidar dele. E o livro acaba com o Charles acordando e alguém batendo na porta, uma mulher que tem um menininho junto com ela dizendo que é o irmão dele. E assim, a única coisa que eu consigo pensar com o final dessa história é que eu preciso da continuação pra ontem. É só isso que eu preciso. Não é pedir demais. Porque assim, eu vi muitas resenhas, depois que eu terminei, eu fui postar meu resumo no Scooby, e eu vi muitas resenhas falando que, eu não gostei, eu achei muito enrolado, 900 páginas pra não resolver nada. E realmente, nós temos muito contexto, mas não tem solução para absolutamente nenhum dos problemas iniciais da história. Só que, sei lá, eu gosto tanto do personagem do Charles, eu acho ele tão cativante, que mesmo a gente ainda não tendo nenhuma solução concreta, eu amei, eu sou apaixonada. Tipo, é como se nunca fosse o suficiente. Então eu só aguardo ansiosamente pela continuação, pela parte 2 de Steel You. E eu tenho certeza que quando vocês lerem, vocês vão aguardar também. Gente, e é isso. Até mais.